Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Vocês me acompanham nessa jornada bastante particular. Jornada particular parece aquele filme com Marcelo Mastroianni, com a Sofia Loren, mas não, eu não sou Marcelo Mastroianni, não tem nenhuma Sofia Loren aqui. Mas acontece o seguinte, essa é uma jornada particular porque eu estou indo, estou indo trabalhar, mas por acaso, um acaso bastante feliz, eu estou trabalhando hoje no Centro Velho da cidade. E eu tenho muito carinho pelo Centro Velho da cidade de São Paulo, porque eu nasci praticamente no Centro Velho. Meus pais, quando eu nasci, moravam na Nestor Pestana, e aí depois eles se mudaram para São Luís. Então, não só o meu álbum de bebê está cheio de fotos, né, de São Paulo dos anos 60, como eu cresci por ali pedalando no meio dessa bagunça, e o que faz de mim um aficionado do tema, né? Não só um aficionado do tema, mas também, né, um fruto, seja lá o que for do que as cidades são capazes, eu devo ser um fruto disso, né? Essa cidade foi interessante o suficiente para atrair duas pessoas que vieram de longe, né, em busca de alguma coisa aqui em São Paulo. Espero que elas tenham encontrado, e eu, como tantos outros paulistanos, sou filho de gente que tem outros sotaques, né? Aliás, outro dia eu vi uma citação absolutamente maravilhosa, que se alguém tem um sotaque, isso é um sinal de coragem, né? Se alguém tem um sotaque de língua estrangeira, isso é um sinal de coragem, porque significa que a pessoa saiu e foi atrás dos seus sonhos. Pois bem, essa jornada também é bastante particular porque eu fui recentemente convidado para participar de um evento que vai acontecer agora, dia 25 de janeiro, justamente no centro da cidade, justamente do lado de onde eu trabalho, né, do lado de onde eu cresci quando era criança, que é o São Paulo Tech Week. Eu fiquei super honrado pelo convite, mas coincidiu de eu não estar aqui, né? Dia 25 eu vou viajar, não vou estar por aqui e tal. E eu falei, puxa, que pena, seria tão legal poder participar disso, sobretudo porque, e aí, essa questão do tema das cidades, isso de uma certa maneira contaminou, ou até vamos dizer, inspirou o meu trabalho em digital. Eu sempre encarei a internet, ou digital e a arquitetura de informação, como um novo tipo de urbanismo, como um novo tipo de polis. Lembremos-nos que a civilização grega, né, a democracia grega, nasce com essa história da polis, da ágora, do debate, né, Então eu sempre tive uma relação aí um pouco idealista com a questão do digital, pensando justamente no potencial transformador que as cidades têm, e que eu ainda acho que é a nossa maior invenção. Ok, eu sou suspeito, eu já coloquei isso desde o início. O que eu teria para contar, se caso eu pudesse participar, teria uma horinha ali, não quero ficar uma hora aqui, nem posso ficar uma hora aqui nesse episódio, mas são inquietações que eu tenho com relação à minha inocência original. Porque eu acho que eu demorei muito para descobrir, eu acho que ainda estou em processo de descoberta do que torna uma cidade especial, do que torna uma cidade fecunda, do que torna uma cidade rica. E, de novo, sou suspeito porque eu cresci no meio do tumulto. Eu acho que uma das coisas que torna uma cidade criativa, transformadora, imprevisível, né, e sempre se rejuvenescendo, é justamente a imprevisibilidade, o caos, né, o fato dela, o que acaba atraindo muitos talentos e muitas coragens e muitos sonhos, é justamente essa imprevisibilidade, a capacidade de reinvenção, né, a capacidade do diferente conviver. Acho que foram essas coisas todas que devem ter tornado, porque uma das coisas interessantes de São Paulo, e eu sei que eu posso estar sendo bastante parcial, é que aqui ninguém é daqui, né? Dificilmente alguém é daqui. E na verdade tanto faz de onde você de onde você vem, né? O que define normalmente, de novo posso estar sendo parcial e romântico, aqui é uma cidade onde você se define pelo que você faz. Tanto faz teu sobrenome, é claro que tem nichos aqui na cidade onde o teu sobrenome importa, normalmente sobrenomes falidos, né? Mas normalmente é uma cidade construída na base do primeiro nome,
né? Tanto faz que se você é da família Beltrano ou Cicrano, que é uma coisa muito comum em outras cidades brasileiras, em muitos lugares do mundo também, se você foi para a escola certa, se você é da família certa, se você é da cor certa, se você tem o sotaque certo. A Inglaterra é um exemplo disso, né? Você praticamente, a pessoa mal abriu a boca, você já consegue situar a pessoa pela maneira como ela fala. Aqui sempre foi uma cidade de muitos sotaques e eu acho que essa abertura para o diferente, para o novo, para as contribuições que vêm com todos os sabores e gostos, é o que ainda torna essa cidade tão pujante, tão fecunda, tão rica tal. Pois bem, ok, já fiz aqui toda a minha rasgação de seda para a cidade, já abri meu coração, mas tem algumas coisas que me intrigam. Há alguns anos atrás, sei lá quantos anos, 7 anos, 8 anos, não lembro, acho que 8 anos, eu fui para a Singularity University. Na verdade eles me convidaram, eu fui com bolsa, fiquei bastante honrado, porque não era uma coisa muito barata também, e eu fiz aquele curso de uma semana de tecnologias exponenciais, fiquei meio encantado, meio em dúvida, porque ali tinha muito hype, né, muita promessa, e mesmo naquele momento eu já peguei lá o microfone e falei, olha, legal, bacana, mas a gente está no Vale do Silício, dinheiro é fácil, talento é fácil, tudo é fácil, para as coisas acontecerem aqui, parece aquela história do Pero Vaz de Caminha, aqui em Se Plantando tudo dá. Vocês deviam estar ensinando a mim, ao meu colega espanhol, ao meu colega italiano, ao meu colega suíço, ao meu colega da Indonésia, a ser agentes de mudança nos seus próprios contextos. Bom, isso eles não ensinaram, mas eu mantive o contato com eles. Da Singularity nasceu uma turma de consultores certificados em tecnologias exponenciais. Daí nasceram 2 consultorias, uma voltada para empresas, aí eu participei de 2 projetos, no México inclusive, e depois aí sim, cheguei onde eu queria chegar, nasceu uma consultoria chamada Fast Track Institute, que era uma consultoria que se propunha a ajudar as cidades a resolver os seus problemas crônicos, né, endêmicos, aquela coisa toda, usando tecnologias exponenciais. Eu falei, pô, legal, ajudar as cidades, né, vamos lá, gostei e tal. E eu participei de 2 projetos na cidade de Medellín, junto ao Ruta N, que é uma instituição uma iniciativa muito interessante em Medellín. Fiquei encantado. Medellín é uma cidade muito inspiradora, a gente tem muito a aprender com eles, né? É uma cidade que se reinventou, se reergue das cinzas, né? A força da sociedade civil, a força da catálise, né, de tudo que acontece por ali, é muito interessante. Pois bem, a gente foi lá como os consultores, né, iluminados, que em princípio teriam muito a ensinar. E mais do que rapidamente eu percebi, e eu inclusive expressei isso de maneira bastante clara, eu falei, gente, na boa, eu estou aqui aprendendo com vocês. Eu fui, na verdade, tinha toda uma arrogância dessa história de consultores exponenciais, uma coisa até meio colonizadora, né? Nós somos os gringos, né, mais evoluídos, que a gente vai iluminar o caminho de vocês subdesenvolvidos, e que era uma absoluta tolice, porque Medellín já estava conseguindo sozinha, né, fazer coisas que outras cidades de primeiro mundo ainda estão sonhando em fazer, sobretudo em termos de mobilização, de engajamento popular, desenvolvimento da sociedade. Pois bem, então eu fui lá mais para aprender do que para qualquer outra coisa. Fizemos 2 projetos, era uma competição. O primeiro projeto em que eu estava envolvido ganhou, era um projeto envolvido em saúde pública, e é nesse ponto que eu quero tocar com vocês. Embora nós fôssemos consultores de tecnologias exponenciais, eu resolvi subverter essa história toda. As outras propostas falavam em exames de DNA, inteligência artificial, em drones, eu falei, na boa, saúde pública para mim, eu sei que, né, o ideal seria a gente curar os que estão em estado terminal, mas o que eu gostaria mesmo é que as pessoas não ficassem doentes, né? Então o meu projeto foi baseado em prevenção, né, em mudança de comportamento, em mudanças de hábito, em hábitos mais saudáveis, né? Não só isso, mas também em ajudar as pessoas que numa cidade, isso é muito comum, estão desamparadas, vieram de outros lugares. A persona que eu criei ali para o nosso projeto era justamente uma mãe solteira que tinha vindo para aquela cidade em busca de oportunidades. Então o projeto que eu propus era praticamente uma safety net, uma rede de segurança, né, reforçando o senso de comunidade, reforçando o senso de participação, reforçando o amor da mãe pelo filho. Então era todo um projeto que, claro, tinha uma plataforma, um suporte tecnológico,
mas que tinha como motor principal, né, como drive mesmo, a questão social. Por quê? E eu usei isso como argumento no projeto. Eu entrei no site muito interessante do Gerd Hofstede, que é um pioneiro na questão de culturas, e comparei a cultura colombiana com a cultura americana. A cultura tinha lá 5 itens de comparação. Um dos itens era individualismo. Na cultura americana, o individualismo pontuava 91 ou 93, e na Colômbia pontuava alguma coisa como 13 ou 14. E aí qual é a conclusão disso? Que se eu me baseasse em todo o mindset, né, gringo, ou se eu pensasse nas plataformas gringas, que são plataformas que fazem sucesso, né, e que promovem o individualismo. E em países latinos, e felizmente eu era um dos poucos latinos envolvidos no projeto, quer dizer, não, felizmente havia um latino como eu envolvido no projeto, acho que assim fica melhor formulado, porque eu era capaz de perceber que colombianos não funcionam da mesma maneira que japoneses ou alemães ou americanos. Colombianos são colombianos e querem continuar sendo colombianos, né? E essa foi uma proposta vencedora e eu fiquei muito feliz com isso, né? O que isso aponta para mim, já que a gente vai estar no São Paulo Tech Week? Até que ponto a gente está levando em consideração as peculiaridades culturais da cidade ou do Brasil? Até que ponto a gente está repetindo, papagaiando coisas que vêm prontas de fora e que fizeram sucesso, claro, mas talvez num contexto diferente, ou numa economia diferente, né? Ou em modelos de felicidade diferentes. A gente, quando se foca demais em tecnologia, a gente tende a esquecer que talvez as coisas mais importantes da vida não sejam necessariamente mensuráveis, não tenha KPIs, não entre no Excel, né, que uma inteligência artificial, Big Data, não vai necessariamente mapear aquilo que pode ser chave numa cidade. O segredo pode estar escorrendo entre os nossos dedos, né, se a gente interpretar errado, como já houve tantas intervenções urbanísticas desastrosas, né, na história de todas as cidades, a gente pode errar na mosca. Mas outro ponto que eu queria tocar, além da questão da cultura, né, da questão humanista, etc. e tal, que diabos a gente realmente quer. Porque no segundo projeto que eu me envolvi, também em Medellín, que dizia respeito à poluição do ar, eu tomei a mesma linha, pensei em engajamento do cidadão com o poder público, numa transparência maior das informações, open data, em mudança de comportamento, né, em crowdsourcing. Bom, pensei de novo em pessoas, mas a gente perdeu para uma startup, para uma ideia que seria de uma startup que é baseada em, como é que era a história? A tese era curiosa, a tese é que com o e-commerce muita gente manda entregar os produtos são entregues por caminhões poluem muito, então eles queriam substituir o que é chamado de last mile em inglês, ao invés do caminhão entrar na cidade, e em algum momento a entrega é feita por motocicletas. Bom, depois eu descobri que isso era um copycat, era uma cópia de uma startup israelense, tudo bem, acontece, né? Um dos membros do outro grupo conhecia o ecossistema israelense. Então, além de ser uma cópia, eu falei, desculpa, mas moto polui bastante também, e eu não estou entendendo de que maneira. Bom, mas no fim esse projeto venceu, porque um dos stakeholders, que é uma palavra bonita, dessa história toda, desse projeto todo, era uma empresa de logística, e a empresa de logística gostou da ideia e achou que aquilo poderia dar uma bela startup, e essa startup poderia virar um dia um unicórnio. E aí chega o ponto que eu queria chegar aqui, além de basear tudo isso em anedotas pessoais. O que a gente está querendo fazer, na verdade? Essa mentalidade empreendedora, ela realmente está querendo mudar o mundo, ou a gente está com essa mentalidade de unicórnios, de aumentar ainda mais a concentração de renda? A gente está se preocupando com o impacto que isso tem? A gente está se preocupando, saiu hoje uma matéria sensacional no Technology Review, dizendo que o ecossistema de startups em Israel está sendo vítima do próprio sucesso, porque atraiu um dinheiro extraordinário, empresas do mundo todo, essas empresas estão roubando os talentos, drenando os talentos, estão inflacionando os salários e não estão gerando um crescimento da economia israelense. Então, as coisas têm impacto, né? Tudo
tem impacto. Lembrando também da história de Medellín, eu lembro que das competições lá dizia respeito à mobilidade urbana. Imagina, a mobilidade urbana em Medellín comparado com São Paulo, imagina, parece feriado lá, o trânsito é muito tranquilo. Mas os caras já estão se preparando. E uma das propostas exponenciais era substituir todos os veículos por carros elétricos autônomos, né, conectados na nuvem, etc. e tal. Eu falei, primeiro, bom, também em Medellín não estamos necessariamente em Dubai, né? Primeira questão, de onde vêm os recursos. Segundo, ok, tá, legal, vamos imaginar que a gente vai transformar tudo em veículo autônomo. E qual é o impacto disso? Foi a primeira pergunta que eu fiz. O que vai acontecer com os taxistas? O que vai acontecer com os motoristas? Aí a resposta foi, eles vão se reinventar. Né? Então a gente está jogando aí no colo das pessoas uma responsabilidade, que nem sempre é tão simples assim. Né? Como é que as pessoas, as pessoas são mais felizes, né, com o estresse perpétuo da reinvenção? É isso que a gente quer em termos de felicidade, né? Então, várias questões aqui. Eu estou quase chegando, já estou aqui no Viaduto Maria Paula praticamente, que é um lugar lindo, tenho muito carinho por essa região. Aliás, se tem alguma coisa que me faz bem a alma, eu sei que isso é ridículo, mas são esses postes antigos de São Paulo. Isso são lembranças da minha infância. A única questão é que na época eu devia ter 1 metro e nada, então para mim os postes eles eram infinitamente altos. Agora não são tão altos assim, mas continuam bonitos. Mas voltando para a questão da São Paulo Tech Week, eu adoraria estar aqui, adoraria estar sentindo essa vibração toda, várias palestras acontecendo, tem amigos meus que vão palestrar, Guga Stocco vai estar no palco, grande figura, mas a minha questão, e fica aqui essa provocação, eu deixo registrada, espero que isso de alguma maneira inspire alguém, o que diabos torna uma cidade melhor? Por que a gente gosta de passar férias numa cidade e não em outra? Né? Por que a gente foge de uma cidade nas férias e vai para outra? Né? Por que a gente quer que os nossos filhos cresçam numa cidade e não em outra? Né? É simplesmente uma questão do quê? Né? O que torna... o que tornou São Paulo. São Paulo desde o começo foi marcada por um crescimento extraordinário. Durante muito tempo ela foi a cidade que mais crescia no mundo, né? E aí pagamos o preço por uma série de decisões talvez equivocadas. Focamos demais no automóvel, está aí uma tecnologia exponencial, né? Focamos demais nisso e aquilo, deixamos de lado algumas questões, deixamos de lado a questão dos parques, deixamos de lado a questão da segurança. E aí eu volto para uma autora que é absolutamente fundamental. Eu acho que é impossível falar de cidades sem falar em Jane Jacobs. Jane Jacobs é uma ativista americana que teve um papel importantíssimo numa época em que o mundo inteiro estava fascinado com as rodovias, o automóvel, a liberdade, a autonomia, as vias expressas e tal. E um cara que era basicamente um Maluf da época, né, que era o Robert Moses, ele queria transformar Nova York tem vários bairros encantadores, né, que você anda a pé, você tem o Sorro, você tem a Greenwich Village. Fala, vamos derrubar essa porra toda aqui e vamos passar a rodovia para passarem os automóveis. A Jane Jacobs não só protestou, ela se mobilizou a sociedade civil, deu a cara para bater, confrontou o poderoso Malufão lá e conseguiu preservar uma das coisas mais encantadoras em Nova York, que é andar a pé. Jane Jacobs, ela tem um livro absolutamente seminal, fundamental, em que ela diz que uma cidade, o que mantém a saúde de uma cidade são as pessoas andando na rua. As pessoas andando na rua, se reconhecendo, né, negociando, essa dimensão, essa escala humana, pedestre, que torna uma cidade gostosa, uma cidade saudável. Então, eu estou lembrando aqui na Jane Jacobs, talvez muita gente não conheça, talvez o pessoal que faz arquitetura e urbanismo se lembre dela, né? Eu gosto muito mais de lembrar de uma Jane Jacobs, que é uma humanista, do que pensar nos Le Corbusier da vida, querendo criar máquinas de morar, ou em qualquer outro arquiteto moderno, né, que na verdade tinham sonhos utópicos, muitos deles de natureza política, que nunca deram certo, né? Aqueles sonhos utópicos que pareciam mais sonhos de formigueiro, né? Sonhos de cupinzeiro, do que efetivamente de cidades
vibrantes, alegres, como eu espero que seja esse dia 25, onde eu não vou estar. Eu não me perdoo por isso. Estamos aqui passando atrás da Catedral da Sé, no centro velho de São Paulo. Estou aqui rumo à Rua Boa Vista. Eu vou aproveitar que o farol fechou e desejo a vocês um excelente São Paulo Tech Week. Espero ter colaborado de alguma maneira para a discussão. Um grande abraço aqui no Roda e Avisa.